Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Se você está assistindo esse vídeo hoje, parabéns! Você é um vencedor em Cristo Jesus. Nós chegamos na nossa última aula do ano. Glória a Deus! Estamos aprendendo através de vídeos. Este ano um pouquinho diferente, vocês aí, nós aqui na nossa casa. E o Senhor tem nos abençoado. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela sua vida que chegou até aqui hoje, falando conosco, assistindo nossos vídeos, fazendo nossas atividades. Que Deus abençoe você. Você é uma criança vencedora, campeã em Cristo Jesus. Antes de iniciar a nossa última aula, nós vamos fazer algo bem importante, que é a oração. Amém? Vamos orar, juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos, falando com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa criança que está assistindo essa aula. Muito obrigado, Jesus, porque nós chegamos até aqui, vencemos mais um ano na sua presença. Abençoa a nossa aula de hoje, abençoa a casa dessa criança que está assistindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Hoje eu trouxe para vocês a minha ajudante, a mala Pink. Essa mala aqui vai nos ajudar a contar a história de hoje. A história tá aqui dentro. Para ela abrir, a gente vai ter que chamar a história. Então, quando eu contar 3, nós vamos chamar a história para ela sair daqui de dentro, tá bom? Combinado? Vamos lá, presta atenção. 1, 2, 3. História! Muito bem, vamos ver o que a mala Pink trouxe pra gente de história. Ela trouxe um livro, e o livro mais importante de todos. Vocês conhecem? É a Bíblia. Dentro da Bíblia, na Palavra de Deus, nós vamos aprender hoje mais uma parábola sobre o que Jesus quer nos ensinar, amém? E a história de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 18, que vai contar a parábola de uma viúva persistente e um juiz. Vamos deixar aqui. O primeiro versículo vai dizer assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Depois a gente continua a leitura. Vamos lá. Nessa história nós temos 2 personagens. Vamos ver se vocês vão lembrar comigo. Aqui dentro da mala, deixa eu pesquisar aqui dentro da minha mala. Olha o que eu encontrei aqui. O que é isso? Silêncio, ordem no tribunal. Ordem no tribunal. Isso, ele está representando o nosso primeiro personagem, que é um juiz. O juiz, ele é responsável por cuidar das leis dos homens. Então, ele vai julgar as causas que chegam até ele. Por exemplo, quando uma pessoa, ela desobedece uma lei de trânsito, o juiz vai julgar se ela é inocente ou se ela é culpada. Então, o juiz, ele tem que ter muita sabedoria e muito temor no coração para julgar as causas, condenar aqueles que são culpados e inocentar aqueles que são inocentes. Então, o juiz tem essa função. Mas a Bíblia vai falar pra gente aqui nessa história que esse juiz não temia Deus e nem respeitava os homens. Ele era um homem mau, não fazia o trabalho dele corretamente. Existe um segundo personagem nessa história. Vamos ver aqui na minha mala o que tem? Deixa eu ver. Interessante.
Vamos ver se vocês sabem. O que vocês lembram disso? O segundo personagem era uma viúva. Essa viúva, ela estava pedindo há muito tempo e insistindo para que esse juiz julgasse uma causa que ela tinha, um problema que ela tinha, e esse juiz tinha que resolver. Então, todos os dias, muito insistentemente, ela ia até esse juiz e pedia para que ele julgasse a causa. Só que o juiz nunca fazia porque ele não temia, ele não tinha vontade de fazer. Até que um certo dia, a Bíblia fala que ele resolve julgar a causa da mulher. Mas não porque ele queria ser bom com ela ou fazer justiça. Era só para ela parar de ficar insistindo e indo diante dele muitas vezes. Foi por isso que ele julgou a causa dela. Só para que ela parasse de insistir. Aí lá na Bíblia, a gente vai continuar lendo. No 6, diz assim: E disse o Senhor: Ouve o que diz um injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que Jesus quer dizer com essa história? Que aquele juiz, mesmo sendo um juiz injusto que não temia os homens, julgou a causa da mulher. E imagine Jesus, ele está pronto a nos escutar, a julgar as nossas causas. Ele é um juiz justo. Deus, ele é perfeito, ele escuta as nossas orações. Assim como esse juiz que escutou as angústias daquela mulher, os questionamentos daquela mulher, mesmo ele não fazendo por bem, ele fez porque ele já estava já muito chateado com ela e não queria mais ser perturbado por ela. Deus que nos ama e nos tem como filhos, será que ele não escutaria uma oração nossa? Claro, ele está sempre pronto a nos ajudar. E aí a Bíblia vai falar pra gente, quando Jesus voltar, que ele nos prometeu que ia voltar, né? Ele vai achar fé na terra? Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente começa a orar por algo que a gente quer. Só que aí não acontece naquela hora que a gente estava esperando. O que acontece com a gente? A gente desanima, acha que Deus não está nos escutando. Mas isso não é verdade. Nós temos 3 motivos e 3 aprendizados que nós temos aqui nessa parábola. O primeiro é que nós temos que orar constantemente e com muita perseverança. Essa viúva não desistiu. Mesmo o juiz não atendendo ela, ela estava lá constantemente, sempre pedindo para que ele julgasse a causa dela. A segunda lição, que nós temos que orar pelos motivos corretos. Aquela mulher pedia insistentemente para que ele julgasse a causa dela. Ela pediu corretamente. Nós temos que aprender, crianças, a pedir em oração aquilo que é correto, o que nós queremos na realidade. Temos que pedir a Deus e falar: Jesus, eu estou orando por isso. Falar para Deus o que nós queremos. E o terceiro motivo é que a oração, a resposta da oração, ela pode demorar. Ela pode não ser no tempo que a gente está esperando, mas ela sempre vem. Aleluias! Deus, ele é fiel e ele sempre responde às nossas orações. Deixa eu ver aqui o que mais tem na minha mala. O que é isso? Um relógio. Isso significa o quê? Tempo. E às vezes o tempo que é o de Deus não é o mesmo que o nosso tempo. Mas como assim, tia Sol? Isso quer dizer que às vezes a gente acha que está demorando, mas o tempo do Senhor é o tempo certo e vai acontecer. Se você tem alguma oração que você fez e ainda Deus não te respondeu, não desista, insista, continue orando, porque Deus, ele vai responder a sua oração. Eu tenho um desafio para vocês na nossa última aula. Você vai perguntar para sua mãe qual é o mês do seu aniversário. Se é janeiro, mês 1. Se é fevereiro, mês 2.
Se é março, mês 3, e assim continuamente. E aí, você vai pegar esse número e quando der no relógio esse número, vamos dar um exemplo. Eu sou do mês de março, então meu número é o 3. Então, quando der 3 horas, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar por uma causa que eu quero muito. E eu vou contar para Deus o que eu quero. Você vai dividir com a sua mãe ou com o seu pai esse motivo de oração e sempre orar naquele horário do mês que você nasceu. Combinado? Depois pede para a mamãe colocar aqui no grupo do Ministério Infantil como tem sido essa oração, se Deus já respondeu, se Deus não respondeu e como que a gente tem insistido. Amém? Eu quero desejar para vocês boas festas, um feliz ano novo, que Deus abençoe as nossas vidas, que ano que vem nós possamos estar juntos novamente, seja por vídeo ou seja presencial, que é o que o nosso coração deseja, mas eu espero que vocês estejam bem, sejam felizes com a família de vocês, aproveitem, fiquem juntos, tenham comunhão, orem, perseverem juntos e ano que vem estejam aqui de novo. Vocês viram que esse ano as crianças que puderam participar das aulas e do cofrinho missionário receberam uma lembrancinha, que é um calendário personalizado com a foto de vocês. Então, se você não pôde participar esse ano, participe ano que vem, converse com a sua mãe e com o seu pai, peça para que eles te incentivem, te ajudem nas atividades. É muito importante que nós estejamos juntos nesse momento, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo no coração, aproveitem as festas de fim de ano, tomando cuidado, sempre passando álcool gel na mão, usando máscara, para a gente não propagar esse vírus. Amém? Um beijo no coração, amo vocês, até ano que vem.